As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 14ª. Bom, para você entender melhor a obra e a história, seria bom você ouvir as partes anteriores. Holmes entrou pela casa, correu para o salão, seguido pelo rei e por mim. A mobília estava toda espalhada pela sala, estantes desmontadas, gavetas abertas, como se ela tivesse revirado tudo antes de sua fuga. Holmes correu para o cordão da campainha, afastou um painel e, metendo a mão ali dentro, puxou a fotografia e uma carta. A fotografia era de Irene Adler, em traje a rigor. A carta era endereçada ao Sr. Sherlock Holmes, para ser guardada até virem buscá-la. Meu amigo abriu-a e nós três a lemos juntos. Era datada da meia-noite anterior e dizia o seguinte: Meu caro Sr. Sherlock Holmes, realmente o senhor foi formidável, enganou-me por completo. Não tive a menor suspeita até o alarme de fogo, mas então, quando vi como tinha me traído, comecei a pensar. Fui avisado a seu respeito há meses atrás. Disseram-me que, se o rei empregasse um agente, certamente seria o senhor. E deram-me seu endereço. Apesar de tudo isso, o senhor fez com que eu revelasse ao senhor o que queria saber. Mesmo quando fiquei desconfiada, achei difícil pensar mal de um clérigo tão amável e tão bondoso. Mas sabe que também sou uma atriz profissional. Vestir-me de homem não é novidade para mim. Frequentemente tiro proveito da liberdade que isso me dá. Mandei John, o cocheiro, vigiá-lo. Fui lá em cima, vesti minhas roupas de passeio, como as chamo, e desci exatamente quando o senhor saía. E o segui até a porta de sua casa e verifiquei que eu era realmente objeto do interesse do célebre Sr. Sherlock Holmes. Então, de modo bastante imprudente até, lhe desejei boa tarde, se lembra? E depois fui à procura de meu marido nas salas da corte. Nós dois achamos, por bem, uma fuga. Era o melhor recurso, quando estamos sendo perseguidos por um adversário tão extraordinário, de modo que encontrará o nicho vazio quando chegar amanhã. Quanto à fotografia, seu cliente pode ficar descansado, Sr. Holmes. Amo e sou amada, e por um homem muito melhor que ele. O rei pode fazer o que quiser sem nenhum empecilho por parte de uma pessoa que ele enganou cruelmente. Só guardo a fotografia para me proteger e para preservar uma arma que sempre me garantirá contra qualquer atitude que ele possa vir a tomar no futuro contra mim. Deixo uma fotografia que ele talvez goste de possuir. Atenciosamente, Irene Norton Adler. Que mulher, que mulher! Exclamou o rei da Boêmia quando terminamos a leitura. Não lhe disse que ela era esperta e decidida, Sr. Holmes? Não teria dado uma rainha maravilhosa? Não é uma pena que não fosse do meu nível? Pelo que vi dessa dama, ela parece realmente ser de um nível muito diferente do de Sua Majestade, disse Holmes friamente. Lamento não ter podido concluir o negócio de Sua Majestade de maneira mais satisfatória. Pelo contrário, meu caro Holmes, exclamou o rei. Não poderia ser mais satisfatório. Sei que a palavra dela é inviolável. A fotografia está tão segura como se estivesse em minhas mãos. Portanto, fico contente de ouvir Sua Majestade, disse Holmes. Sou-lhe eternamente grato. Diga-me, como posso recompensá-lo? Este anel... Tirou um anel de esmeralda em forma de serpente do dedo e ofereceu-o na palma da mão a Holmes. Sua Majestade tem uma coisa que prezo ainda mais, disse Holmes. Essa fotografia. O rei olhou com espanto. A fotografia de Irene, exclamou o rei. Certamente, se quiser. Agradeço a Sua Majestade. Então não há mais nada a fazer. Tenho a honra de desejar-lhe um bom dia. Holmes inclinou-se num cumprimento e, virando-se sem notar a mão que o rei lhe estendera, saiu junto comigo e dirigiu-se para casa. E foi assim que um grande escândalo ameaçou abalar o reino da Boêmia e que os melhores planos do Sr. Sherlock Holmes foram destruídos pela inteligência
de uma mulher. Ele costumava troçar da esperteza das mulheres, mas ultimamente não o tenho visto fazer mais isso. E quando fala de Irene Adler, ou quando se refere à sua fotografia, é sempre com o título honroso de A Mulher. A Liga dos Ruivos. Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes num dia de outono do ano passado e encontrei-o numa conversa animada com um senhor idoso, muito gordo, de um rosto corado e cabelos cor de fogo. Com uma desculpa pela minha intromissão, ia me retirando quando Holmes puxou-me pelo braço para dentro da sala e fechou a porta. Não poderia ter vindo em hora melhor, meu caro Watson, disse Holmes cordialmente a mim. Pensei que estivesse ocupado, Holmes. E estou muito ocupado. Então posso esperar lá fora, meu amigo? De modo algum, Watson. Este cavaleiro, Sr. Wilson, tem sido meu companheiro e assistente dos meus casos de maior sucesso e não tenho dúvidas de que será muito útil no seu também, disse Holmes ao homem que estava à nossa frente. O cavalheiro gordo ergueu-se em uma cadeira e cumprimentou-me ligeiramente com a cabeça, lançando um rápido olhar curioso com seus olhinhos rodeados de gordura. Experimente o sofá, disse Holmes, voltando à sua poltrona e juntando as pontas dos dedos, como costumava fazer quando avaliava um problema. Sei, meu caro Watson, que você também gosta de tudo que é bizarro e fora das convenções e da rotina. Demonstrou sua apreciação por meio do entusiasmo com que relatou, e se me perdoa, até embelezou tantas das minhas aventuras. Ora, Holmes, seus casos realmente têm sido muito interessantes para mim, observei. Deve lembrar-se de que comentei outro dia, pouco antes de nos envolvermos no problema muito simples apresentado pela senhorita Mary Sutherland, que, para obter efeitos estranhos e combinações extraordinárias, temos que apelar para a própria vida, que é sempre muito mais ousada do que qualquer esforço da imaginação. Holmes, uma proposição em relação à qual tomei a liberdade de duvidar. Sim, Watson, mas, apesar disso, você tem de adotar o meu ponto de vista, do contrário ficarei amontoando fato em cima de fato até que seu raciocínio desmorone sob o peso e reconheça que estou certo. Bem, o Sr. Jabes Wilson, aqui presente, teve a bondade de vir ver-me esta manhã e começar uma narrativa que promete ser das mais singulares que ouvi nos últimos tempos. Já me ouviu comentar que as coisas mais estranhas estão quase sempre ligadas não aos grandes, mas aos menores crimes, e às vezes, na verdade, há dúvida de que algum crime tenha sido realmente cometido. Pelo que eu vi até agora, é impossível dizer se este caso é ou não um exemplo de crime, mas o curso dos acontecimentos, sem dúvida, é um dos mais estranhos que já ouvi. Talvez o Sr. Wilson, o senhor possa ter a bondade de recomeçar sua narrativa. Peço isso não só porque meu amigo Dr. Watson não ouviu o princípio, mas também porque a natureza peculiar da história deixa-me ansioso para obter todos os detalhes possíveis de seus lábios. Em geral, quando tenho alguma indicação do curso dos acontecimentos, posso guiar-me pelos milhares de outros casos semelhantes que vêm em minha memória. Neste caso, sou obrigado a admitir que os fatos são, pelo que sei, únicos. O corpulento cliente estufou o peito com certo orgulho e tirou um jornal sujo e amarrotado do bolso interno do sobretudo. Enquanto olhava a coluna de anúncios com a cabeça esticada para a frente e o jornal aberto nos joelhos, examinei-o cuidadosamente e tentei, como faz meu companheiro Holmes, ler as indicações apresentadas por suas roupas e sua aparência. Mas não consegui muita coisa com essa inspeção. Nosso visitante parecia um comerciante inglês comum, obeso, pomposo e lerdo. Usava calças cinzentas,
quadriculadas, meio largas, um paletó preto, não muito limpo, aberto, e um colete com uma corrente de metal amarelo com um pedaço quadrado de metal pendurado como amuleto. Um chapéu gasto e um sobretudo marrom desbotado com gola de veludo enrugado repousavam em uma cadeira a seu lado. Por mais que olhasse, não havia nada de especial sobre o homem, exceto os cabelos vermelhos flamejantes e uma expressão de profundo desgosto e descontentamento em seu rosto. Sherlock Holmes percebeu o que eu fazia e sacudiu a cabeça com um sorriso quando notou meu olhar inquisitivo. Além dos fatos óbvios que, em alguma ocasião, ele fez trabalhos braçais, que cheira rapé, que pertence à maçonaria, que esteve na China e que tem escrito muito ultimamente, não posso deduzir nada mais. O senhor James Wilson ergueu-se um pouco da cadeira, com o indicador no jornal e os olhos fixos em meu companheiro. Como? Em nome dos céus, como o senhor sabe disso tudo, senhor Holmes? Disse o homem depois que meu companheiro disse estas coisas sobre ele. Como sabe, por exemplo, que fiz trabalhos braçais? É verdade, comecei como carpinteiro de bordo. Suas mãos, meu caro senhor, sua mão direita é bem maior que a esquerda. Trabalhou com ela e os músculos são mais desenvolvidos. Bem, o rapé então, e a maçonaria? Não insultarei sua inteligência contando como deduzi isso, especialmente porque, contra as regras rígidas de sua ordem, o senhor usa um arco e um compasso no alfinete da gravata. Ah, sim, esqueci isso. E quanto ao negócio de escrever? O que mais poderia significar um punho direito tão lustroso e a manga esquerda gasta pelo cotovelo, onde o senhor a apoia na mesa? Bem, e a China, como soube? O peixe tatuado logo acima de seu pulso direito só poderia ter sido feito na China. Fiz um pequeno estudo de marcas de tatuagem e até contribuí para a literatura sobre o assunto. Esse cor-de-rosa, delicado das escamas dos peixes, só existe na China. Quando, além disso, vejo uma moeda chinesa pendurada em sua corrente de relógio, tudo fica ainda mais simples e claro, meu senhor. O senhor James Wilson riu gostosamente. Ora, disse. No início pensei que era uma verdadeira façanha mental, mas estou vendo que é tudo muito fácil, senhor Holmes. Estou começando a acreditar, Watson, disse Holmes, que é um erro eu explicar. Você sabe, e a minha pobre reputação ficará arrasada se eu continuar a ser tão franco. Encontrou o anúncio, Sr. Wilson? Sim, encontrei, respondeu com o dedo grosso e vermelho plantado no meio da coluna. Aqui está. Isso foi o começo de tudo. Leia, por favor, Sr. Holmes. Peguei o jornal, entreguei a Holmes, que leu. A Liga dos Ruivos. Por doação do finado Ezequiel Hopes, de Lebanon, Pensilvânia, Estados Unidos, existe agora outra vaga que dá direito a um membro da Liga a receber um salário de 4 libras por semana por serviços puramente nominais. Todos os homens ruivos, de perfeita saúde física e mental, com mais de 21 anos, podem candidatar-se ao trabalho. Apresentem-se pessoalmente na segunda-feira, às 11 horas, a Duncan Hughes, nos escritórios da Liga Pups Court 7, Fleet Street. Que diabo significa isso, Holmes? Exclamei, depois de pegar o jornal nas mãos e ler eu próprio todo o texto. Holmes deu uma risadinha e remexeu-se na cadeira, como era de seu hábito, quando achava algo muito engraçado. É um pouco fora do comum, não é, Watson? Comentou. E agora, Sr. Wilson, comece a falar e conte tudo sobre si mesmo, sobre sua família e o efeito que este anúncio
teve em sua vida. Primeiro, doutor, anote o nome do jornal e a data. É o The Morning Choice, de 27 de abril de 1890, 2 meses atrás. Muito bem, e agora, Sr. Wilson? Bem, é como estava lhe contando, Sr. Sherlock Holmes, disse Jabes Wilson, enxugando a testa. Tem uma pequena loja de penhores na Praça Coburg, perto do centro. Não é muito grande, e nos últimos anos só deu para viver. Antigamente eu tinha 2 ajudantes, mas agora só tenho um. E seria um problema pagar seu ordenado, mas ele concordou em ganhar só a metade para aprender o negócio. Como se chama esse rapaz tão prestativo? Perguntou Sherlock Holmes. Seu nome é Vincent Spaulding e não é nenhum rapaz. É difícil dizer quantos anos tem. Não poderia querer um assistente melhor que ele, Sr. Holmes. E sei muito bem que ele poderia estar numa situação muito melhor e ganhar o dobro do que lhe pago. Mas, afinal de contas, se está satisfeito, por que botar ideias na cabeça dele? Não é, Sr. Holmes? Realmente, por quê? O senhor é um felizardo por ter um empregado que aceita ganhar apenas um salário e abaixo do mercado. Não é uma experiência muito comum nos dias de hoje. Acho que seu assistente é tão notável quanto esse anúncio. Ah, ele tem seus defeitos também, continuou o Sr. Wilson. Nunca vi um sujeito tão louco por fotografia, agarrado com a sua máquina, quando devia estar melhorando seus conhecimentos e depois se afundando no porão para revelar fotografias, como um coelho em sua toca. É seu maior defeito, mas, de resto, de modo geral, é um homem bom, empregado, um homem direito, honesto, não tem vícios e etc. Continua trabalhando com o senhor? Sim, senhor, Sr. Holmes. Ele e uma moça de 14 anos que cozinha um pouco e faz a limpeza. É só o que tenho em casa, pois sou viúva e nunca tive família. Vivemos muito pacatamente os 3. Mantemos a casa, pagamos as contas e nada mais. A primeira coisa que nos abalou foi esse anúncio. Spaulding entrou no escritório exatamente às 8. A primeira coisa que nos abalou foi esse anúncio. Spaulding entrou no escritório exatamente há 8 semanas, com este jornal na mão e disse: Daria tudo para ser ruivo, Sr. Wilson. Por quê? Perguntei. Ora, disse, a outra vaga na Liga dos Ruivos vale uma pequena fortuna para quem a ocupar e parece que há mais vagas do que candidatos, e os membros do conselho estão atropelados sem saber o que fazer com o dinheiro. Se pudesse mudar a cor dos cabelos, aqui está um ninho maravilhoso, prontinho para mim. Mas de que se trata, então? Perguntei. Sabe, Sr. Holmes, sou um homem muito caseiro, e como meus negócios vêm a mim e não preciso sair à procura deles, às vezes passo semanas a fio sem pôr o pé na rua. Por isso, não sei o que está acontecendo lá fora e sempre gosto de ouvir as notícias. Nunca ouviu falar na Liga dos Ruivos? Ele perguntou de olhos esbugalhados. Não, nunca. Estou surpreso, pois o senhor podia ser candidato a uma das vagas. E quanto vale uma vaga? Perguntei ao rapaz. Somente umas 200 libras por ano, mas o trabalho é leve e não ia interferir nas outras ocupações. Bem, isso me fez prestar atenção, pois os negócios não têm sido muito bons nos últimos anos, Sr. Holmes, e esse dinheiro extra viria a calhar. Conte-me tudo o que sabe sobre isso, eu disse. Bem, ele continuou, mostrando o anúncio, pode ver aqui que há uma vaga na Liga dos Ruivos, e aqui está o endereço onde deve ir para obter maiores detalhes. Pelo que sei, a Liga foi fundada por um milionário americano, Ezekiel Hopes, que era um homem muito peculiar. Ele era ruivo e tinha muita simpatia por todos os ruivos.
E quando morreu, descobriram que deixara sua imensa fortuna nas mãos de curadores, com instruções para que aplicassem os juros de modo a proporcionar empregos fáceis para homens de cabelos ruivos. Pelo que ouvi dizer, pagam muito bem e há muito pouco para fazer. Mas, comentei, há milhões de homens ruivos que devem se candidatar. É um emprego dificílimo. Não tantos assim, respondeu o rapaz. Repare, é limitado a londrinos, de mais de 21 anos. Esse americano começou em Londres, quando era jovem, e queria beneficiar a cidade. E também ouvi dizer que não adianta se candidatar se seu cabelo for ruivo claro. Só ruivo escuro são aceitos. Tem de ser o verdadeiro vermelho vivo, sabe? Cor de fogo. Se o senhor quisesse, senhor Wilson, bastava o senhor se apresentar, mas talvez não valha a pena se incomodar por umas poucas centenas de libras. Bem, é verdade, cavalheiros. Como podem ver, meu cabelo é bem cor de fogo. Então achei que, se houvesse concorrência, eu teria tanta possibilidade de ganhar quanto qualquer outro. Vincent Spalding parecia saber tanto sobre o assunto que achei que podia ser útil, então mandei que fechasse a loja e viesse comigo. Ele estava querendo tirar um dia de folga, de modo que fechamos tudo e fomos ao endereço indicado no anúncio. Espero nunca voltar a ver um espetáculo desse, Sr. Holmes. Do norte, do sul, do leste e do oeste, todos os homens com um vestígio apenas de vermelho nos cabelos vieram à cidade nesse dia, em resposta ao anúncio. A Flat Street estava entupida de homens de cabelos vermelhos e a Pub Square parecia um caminhão cheio de laranjas. Nunca pensei que houvesse tantos ruivos no país inteiro. Eram de todos os tons possíveis, Sr. Holmes. Cor de palha, de limão, de laranja, de tijolo, de barro. Mas, como Spalding disse, não havia muitos de legítima cor de fogo. Quando vi quantos estavam esperando, quis desistir, mas Spalding não deixou. Não sei como conseguiu, mas empurrou e deu cotoveladas até que atravessamos a multidão e subimos os degraus que levavam ao escritório. Havia duas filas na escada, uma subindo esperançosa, outra descendo toda desanimada. Metemo-nos no meio e logo chegamos ao escritório. Sua experiência foi muito interessante, comentou Sherlock Holmes, quando seu cliente parou e refrescou a memória com uma generosa pitada de rapé. Por favor, continue sua narrativa, disse Holmes. Senhor, o escritório tinha apenas 2 cadeiras de madeira e uma mesa de pinho, atrás da qual estava sentado um homenzinho de cabelos ainda mais vermelhos que os meus. Dizia algumas palavras a cada candidato que se aproximava dele e sempre conseguia encontrar alguma coisa errada que os desqualificasse. Obter uma vaga não parecia ser tarefa fácil, mas quando chegou a nossa vez, o homenzinho foi mais benevolente comigo do que com os outros candidatos e fechou a porta quando entramos, para termos alguma privacidade. Este é o Sr. James Wilson, disse meu assistente, que desejava ocupar uma vaga na liga. Este é o Sr. James Wilson. Esse é o Sr. James Wilson, disse meu assistente, que deseja ocupar uma vaga na liga. Muito apropriado, respondeu o outro. Tem todos os requisitos. Não me lembro de ter visto outro assim, com essa tonalidade. Deu um passo para trás, inclinou a cabeça e tocou meus cabelos a observar, encabulado. De repente avançou, segurou minha mão e me congratulou pelo meu sucesso. Seria uma injustiça hesitar, disse ele, mas vai me perdoar, tenho certeza por tomar uma precaução óbvia. Dizendo isso, segurou meus cabelos com ambas as mãos e puxou até eu gritar de dor. Seus olhos estão cheios de lágrimas, disse ele me soltando. Tudo está como devia ser, mas precisamos ter cuidados, pois já fomos enganados 2 vezes com perucas e com tinta até. Eu poderia contar-lhes histórias que os deixariam desiludidos com a natureza humana.
Foi até a janela e gritou em voz alta que a vaga havia sido já preenchida. As exclamações de desapontamento subiram até nós e a multidão então foi se dispersando em direções diferentes até que não restou mais nenhum ruivo a não ser o gerente e eu. Meu nome, disse ele, é Duncan Ross e sou um dos beneficiários do fundo deixado por nosso nobre benfeitor, o senhor casado. Senhor Wilson, tem família? Respondi que não. Ah, disse muito sério, isso é mal, muito mal. Sinto muito ouvi-lo dizer isso. O fundo é naturalmente para a propagação dos ruivos, assim como para a sua manutenção. É extremamente lamentável que seja solteiro. Fiquei triste com isso, Sr. Holmes, pois pensei que não ia conseguir a vaga, mas depois de pensar um pouco, ele disse que não fazia mal. Se fosse outra pessoa, disse, isso poderia ser fatal, mas devemos fazer uma concessão considerando a cor dos seus cabelos. Quando poderá assumir seu emprego, disse ele. Bem, eu tenho de pensar, pois é um pouco difícil, porque tenho o meu negócio, respondi. Ora, não se preocupe, Sr. Wilson, disse Vicente Spaulding. Posso tomar conta de tudo para o senhor. Qual seria o horário? Perguntei. Das 10 às 14 horas. O negócio de penhores, Sr. Holmes, funciona mais à noite, principalmente às quintas e sextas-feiras, perto do dia de pagamento. Portanto, seria conveniente para mim ganhar alguma coisa durante as manhãs. Além disso, eu sabia que meu assistente era bom e que poderia resolver qualquer problema que surgisse. Isso me convém, disse. E quanto ao pagamento? 4 libras por semana. E o trabalho, qual é? É puramente nominal. O que chama de puramente nominal? Perguntei ao homem. Bem, tem de estar no escritório, ou pelo menos no prédio, o tempo todo. Se sair, perde seu cargo para sempre. O testamento é muito claro neste ponto. Não preencherá as condições se se ausentar do prédio neste período. São apenas 4 horas por dia, e eu não pensaria em sair, respondi. Nenhuma desculpa será aceita, disse o Sr. Duncan Ross. Nem doença, nem negócios, nem qualquer outra coisa. Tente ficar aqui ou perde seu cargo. Mas e o trabalho? De que tipo é? Perguntei. É copiar a enciclopédia britânica. O primeiro volume está ali. O senhor fornece tinta, canetas e papel e nós fornecemos essa mesa e cadeira. Pode começar amanhã? Certamente, respondi. Então até logo, Sr. Jabes Wilson. E deixei-me cumprimentá-lo mais uma vez pela posição importante que teve a sorte de conseguir. Levou-me até a porta e fui para casa com meu assistente, sem saber o que dizer ou fazer, de tão contente que eu estava com a minha sorte. Pensei no assunto o dia inteiro e à noite estava deprimido, porque me convenci de que aquilo tudo devia ser uma fraude, uma piada ou algo do tipo, embora não pudesse imaginar por qual motivo. Parecia totalmente impossível que alguém tivesse feito tal testamento e que pagassem essa quantia alta apenas para copiar a enciclopédia britânica. Vincent Spaulding fez tudo para me animar, mas na hora de dormir eu tinha decidido cancelar tudo. Entretanto, de manhã resolvi que ia dar uma olhada de qualquer modo e comprei um vidrinho de tinta e uma pena, 7 folhas de papel ao maço e fui para Pope Curtis. Para minha surpresa, tudo estava certinho. A mesa estava pronta para mim e o Sr. Duncan Ross estava lá para me receber e para eu começar o trabalho. Deixou-me na letra A e saiu, mas voltava de vez em quando para ver como eu estava indo. Às 14 horas, desejou-me um bom dia, cumprimentou-me pelo que tinha feito até então e trancou a porta do escritório quando saí. Isso continuou por vários dias, Sr. Holmes, e no sábado o gerente entrou e colocou 4 libras de ouro na mesa por trabalho de uma semana.
O mesmo aconteceu na semana seguinte, na outra e assim por diante. Todo dia eu chegava às 10 e saía às 14 horas. Aos poucos, o Sr. Duncan Ross começou a vir só uma vez de manhã e depois de algum tempo nem isso. Mas é claro que eu não ousava sair da sala nem por um minuto, pois sabia quando ele viria. Não sabia, e o lugar era tão bom e tão conveniente para mim que não arriscaria perdê-lo. Passaram-se 8 semanas assim, e eu escrevera sobre abades, arqueiros, arte, arquitetura, e esperava entrar na letra B em pouco tempo. Gastei um bocado em papel e quase enchera uma prateleira, quando, de repente, tudo terminou. Terminou? Como? Disse meu amigo Holmes. Sim, Sr. Holmes. Esta manhã fui trabalhar, como de costume, às 10 horas, mas a porta estava trancada, fechada, e havia um pedaço de papel preso com uma taxa. Aqui está, pode ver. Estendeu um papel que dizia: a Liga dos Ruivos foi extinta. 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu analisamos o texto curto e o rosto tristonho do cliente até que o lado cômico do caso superou todos os outros aspectos e nós dois começamos a rir gostosamente. Não vejo nada de engraçado nisso, disse o cliente, com o rosto tão vermelho quanto seus cabelos de fogo. Se só podem rir de mim, vou embora, vou procurar auxílio em outro lugar, disse ele, nervoso. Não, não, exclamou Holmes, fazendo sentar novamente. Não perderia seu caso de maneira alguma. Tentaria resolvê-lo até de graça. É maravilhosamente original, meu senhor. Mas me perdoe se disser que há alguma coisa um pouquinho engraçada em tudo isso. Diga-me, o que fez quando viu o papel pendurado na porta? Fiquei estatelado, senhor. Não sabia o que fazer. Perguntei nas salas ao lado, mas ninguém sabia de nada. Finalmente, fui procurar o senhorio. É um contador que mora no andar térreo e perguntei se podia me dizer o que tinha acontecido com a Liga dos Ruivos. Ele me olhou, desconfiado, e disse que nunca ouviu na vida falar disso. Então perguntei quem era o Sr. Duncan Ross. Respondeu que nunca ouvira falar este nome também, que não conhecia esse homem. Bem, eu disse, o cavaleiro da sala 4. Ora, o homem de cabelos vermelhos? Sim, sim, é este. Ah, respondeu, seu nome era William Morris. Era um advogado e estava usando a sala temporariamente até seu escritório ficar pronto. Mudou-se ontem. Onde posso encontrá-lo? No seu novo endereço. Ele me deu. Sim, aqui está. King Edward Street, número 17, perto de St. Paul. Fui até lá, Sr. Holmes, mas quando cheguei vi que era uma fábrica de rótulas artificiais e ninguém ali ouvira falar do Sr. William Morris ou Sr. Duncan Ross, muito menos. O que fez então? Perguntou Holmes. Ora, fui para casa e pedi a opinião do meu assistente, mas ele não pôde me ajudar. Só disse que esperasse e talvez soubesse alguma coisa pelo correio. Mas isso não era suficiente, Sr. Holmes. Não queria perder esse emprego sem lutar, por isso vim aqui procurar o senhor, pois sabia que dá conselhos a pessoas em apuros. E fez muito bem, disse Holmes. Seu caso é bastante original e terei muito prazer em ajudá-lo. Pelo que me contou, acho possível que isso tenha consequências muito mais graves do que pode parecer. Já são bastante graves, exclamou o Sr. Jabez Wilson. Perdi 4 libras por semana. No que lhe diz respeito, comentou Holmes, não acho que possa reclamar dessa extraordinária liga. Pelo contrário, o senhor ganhou umas 30 libras, além de ter aprendido alguma coisa copiando a letra A da enciclopédia. Não perdeu nada, portanto. Não perdi, senhor, mas quero descobrir quem são e qual era seu objetivo ao fazer esta brincadeira de mau gosto. Se é que era brincadeira.
Custou bem caro a eles, exatamente 32 libras. Vamos tentar esclarecer isso, Sr. Wilson. Primeiro, deixe-me fazer-lhe umas perguntas. Esse seu assistente, que chamou sua atenção para o anúncio, quanto tempo está trabalhando com o senhor? Naquela ocasião, mais ou menos um mês. Como o conheceu o Sr. Jebs Wilson? Respondeu a um anúncio meu. Foi o único candidato? Não, havia uma dúzia. Por que o escolheu, então? Porque tinha boa vontade e seria barato. Pela metade do preço, na verdade. Sim, o senhor já me disse. Como é esse senhor Vincent Spaulding? É baixo, gorducho, de movimentos muito rápidos, rosto sem pelos, apesar de ter, pelo menos, deve ter uns 30 anos, acho por aí. Tem uma mancha branca de ácido na testa. Holmes espertigou-se na cadeira, visivelmente excitado. Foi o que pensei, disse Holmes. Por acaso notou se tem as orelhas furadas para brincos? Como sabe? Sim, tem as orelhas furadas. Ele disse que uma cigana fizera isso quando ele era ainda uma criança de colo. Disse Holmes, recostando-se pensativo. Ainda está com o senhor? Sim, acabei de deixá-lo. E seus negócios? Correram bem em sua ausência? Não posso me queixar. Nunca há muito movimento na parte da manhã. Muito bem, Sr. Wilson. Terei o prazer de lhe dar uma opinião sobre esse assunto dentro de 1 ou 2 dias. Hoje é sábado. Espero já ter chegado a uma conclusão na segunda-feira. Bem, Watson, disse Holmes, quando nosso visitante saiu, o que acha disso tudo? Não acho nada, acho tudo confuso. É o que eu acho, respondi com toda franqueza. É um negócio muito misterioso e estranho. Em geral, Watson, quanto mais bizarra é uma coisa, menos misteriosa ela é. Os crimes comuns é que são realmente difíceis, da mesma maneira que um rosto comum é o mais difícil de se identificar. O que vai fazer? Perguntei. Vou sentar, pensar um pouco, tocar um pouco de violão, respondeu Holmes. É problema para um pouco de música, vai aliviar a minha mente. E enquanto toco, peço que não fale comigo durante uns 50 minutos. Holmes encostou-se na cadeira, com os joelhos, com o violão nas mãos, e lá ficou, de olhos fechados, tocando o instrumento. De repente, ele saltou da cadeira com a atitude de um homem que tomou uma decisão e colocou o violão em uma mesa. Watson, Sarasate vai tocar no St. James Hall hoje à tarde, disse Holmes. O que acha, Watson? Seus doentes podem dispensá-lo por algumas horas? Não tenho nada para fazer hoje. Minha clientela nunca me absorve muito, Holmes. Então, pegue seu chapéu e venha. Vou passar pelo centro da cidade primeiro e podemos almoçar no caminho. Notei que há muitas peças alemãs no programa que me agradam muito mais do que a música italiana ou francesa. É introspectiva e quero ser introspectivo hoje. Vamos, Watson. Fomos de metrô até Aldergeist e depois de uma curta caminhada chegamos à praça Six Coburg, cenário da história singular que ouvíramos de manhã. Era um lugar pequeno, mesquinho, onde 4 filas de casas de tijolos de 2 andares encardidas davam para uma área cercada, onde um gramado cheio de mato e umas moitas de rododendros desbotados lutavam heroicamente contra a atmosfera carregada de fumaça. 3 bolas douradas e uma placa marrom onde estava escrito Jebs Wilson, em letras brancas, na casa da esquina, anunciavam o lugar onde nosso cliente, o ruivo, tinha seu negócio. Sherlock Holmes parou diante da casa e a examinou detalhadamente, com a cabeça inclinada e os olhos brilhando entre pálpebras semicerradas. Depois seguiu rua acima e voltou olhando atentamente para as casas. Por fim, voltou para a loja de penhores e, após bater vigorosamente na calçada
com a bengala 2 ou 3 vezes, foi até a porta e bateu. Ela foi aberta de imediato por um rapaz de ar esperto, imberbe, que o convidou a entrar. Obrigado, disse Holmes. Só queria saber o caminho para o Strand. Terceira à direita, quarta à esquerda, respondeu o assistente de Wilson e fechou a porta. Rapaz esperto esse, observou Sherlock Holmes enquanto nos afastávamos. Na minha opinião, ele é o quarto homem mais esperto de Londres, e não aposto que não seja o terceiro. Sei alguma coisa sobre ele. Evidentemente, eu disse, o assistente do Dr. James Wilson é responsável por grande parte desse mistério da Liga dos Ruivos. Tenho certeza de que você perguntou o caminho só para vê-lo. Ele não... Ver o que, então? Ver os joelhos de suas calças, Watson. E o que viu, vendo os joelhos de suas calças? O que esperava ver, Watson? Por que bateu na calçada, Holmes? Meu caro doutor, está na hora de observar, não de falar. Somos espiões em território inimigo. Sabemos algo sobre a Praça Six Coburg. Vamos agora explorar as áreas atrás dela. A estrada em que nos encontrávamos quando viramos a esquina da isolada Praça Six Coburg fazia um contraste tão grande com ela quanto a frente e as costas de um quadro. Era uma das principais artérias que levavam o trânsito do centro da cidade para o norte e para o oeste. A pista estava completamente bloqueada por um fluxo constante nas duas direções, enquanto as calçadas estavam negras com a multidão apressada de pedestres. Era difícil perceber ao olhar as lindas lojas e os edifícios imponentes que eles estavam logo atrás da praça estagnada e desbotada que acabávamos de deixar. Vejamos, disse Holmes, de pé na esquina e olhando em volta. Gostaria de me lembrar da ordem das casas aqui. É um dos meus hobbies, conhecer bem Londres. Ali está Montmere, a tabacaria, a lojinha de jornais, a agência Coburg do Banco City and Suburban, o restaurante vegetariano e o depósito de carruagens de McFarlane, e nos leva ao outro quarteirão. E agora, doutor, já fizemos nosso trabalho. Está na hora de nos divertirmos. Um sanduíche, uma xícara de café e depois a terra do violino, onde tudo é doçura, delicadeza e harmonia. E não há nenhum cliente ruivo para nos aborrecer com seus enigmas. Meu amigo era um músico entusiasta e não só tocava muito bem, como ainda era compositor de grande mérito. Passou a tarde inteira na poltrona, mergulhado na mais perfeita felicidade, movendo com delicadeza os longos dedos finos no compasso da música, enquanto seu rosto sorridente e seus olhos languidos e sonhadores eram totalmente diferentes dos de Holmes, o cão de caça. Holmes, o implacável, de mente aguçada, perseguidor de criminosos, em sua personalidade singular, essa dualidade de natureza se manifestava alternadamente, e sua extrema precisão e astúcia representavam, como sempre pensei, a reação contra o estado poético e contemplativo que, por vezes, predominava. Essa oscilação de sua natureza o levava do extremo torpor a uma energia devoradora. E como eu bem sabia, ele se tornava verdadeiramente terrível quando dias a fio ficava sentado em sua poltrona afundado em suas improvisações e edições famosas de livros. Era então que a ânsia da caçada o envolvia de repente e que seus brilhantes poderes de raciocínio atingiam o nível da intuição, e aqueles que desconheciam seus métodos o olhavam de lado, como se fosse um homem com conhecimentos não revelados a outros mortais. Quando o vi naquela tarde, tão absorto na música em St. James Hall, senti que estava chegando um período ruim para aqueles que ele resolvesse caçar. Quer ir para casa?
Sem dúvida, doutor, observou quando saímos. Sim, acho melhor, Holmes. E eu tenho algo a fazer que vai levar algumas horas, Watson. Esse caso da Praça Coburg é bastante grave. Por que grave, Holmes? Um grande crime está sendo preparado, meu amigo. Tenho quase certeza disso, de que temos tempo de sustá-lo ainda. Mas como hoje é sábado, isso complica as coisas. Vou precisar de seu auxílio hoje à noite. A que horas? 10 horas, será uma boa hora. Estarei na Baker Street às 22 horas. Muito bem. Um momento, doutor. Pode haver algum perigo, portanto, traga seu revólver do exército no bolso. Fez um aceno, virou-se e desapareceu imediatamente no meio da multidão. Creio que não sou mais denso que meus semelhantes, mas sempre me senti oprimido por uma sensação de minha própria estupidez quando lidava com Holmes. Neste caso, eu escutara o que ele escutara, vira o que ele vira, mas, pelo que dissera, era evidente que ele via com clareza não só o que havia acontecido, como também o que ia acontecer, enquanto para mim a história toda ainda era confusa, misteriosa e grotesca. A caminho de minha casa, em Kensington, analisei tudo aquilo, desde a história extraordinária do copiador ruivo da Enciclopédia Britânica até nossa visita à Praça Six Coburg e as palavras sinistras com que se despedira de mim, Holmes. Que expedição noturna seria essa? E por que eu deveria ir armado? Onde iríamos e o que faríamos? Sherlock Holmes insinuara que o ajudante da loja de penhores do Sr. Jabes Wilson era um homem temível, um homem que poderia estar envolvido em jogadas perigosas. Tentei desvendar o enigma, mas desisti desanimado e deixei o assunto de lado até que a noite trouxesse uma explicação. Faltavam 15 para as 9 quando saí de casa e atravessei o parque, seguindo pela Oxford Street até a Baker Street. 2 cabriolés estavam parados à porta e, ao entrar no corredor, ouvi o som de vozes vindo de cima. Ao entrar na sala, encontrei Holmes conversando animadamente com 2 homens, um dos quais reconheci como sendo Peter Jones, investigador da polícia. O outro era um homem alto e magro, de rosto triste, com um chapéu muito lustroso e um fraque opressivamente respeitável. Ah, o grupo está completo, disse Holmes, abotoando o casaco e pegando um chicote pesado da coleção junto à parede. Watson, acho que conhece o Sr. Jones, da Scotland Yard. Deixe-me apresentá-lo ao senhor, que será nosso companheiro na aventura desta noite. Estamos caçando aos pares novamente, como o senhor vê, doutor, disse Jones de maneira pomposa. Nosso amigo aqui é maravilhoso para começar caçadas. Só precisa de um cão velho para ajudá-lo a pegar a caça. Espero que a caçada não seja infrutífera, observou o senhor Wilson. Espero que a caçada não seja infrutífera, observou o Sr. Whitson, de modo sombrio. Pode confiar inteiramente no Sr. Holmes, disse o investigador de polícia com ar superior. Tem seus métodos especiais que são, se ele não se incomoda, que eu diga, um pouco teóricos e fantásticos, mas tem tudo para ser um detetive. Não é exagero dizer que 1 ou 2 vezes, como no caso do assassinato de Sholto e o tesouro de Agra, ele estava mais certo do que a polícia até. Se é o senhor que diz, senhor Peter Jones, está tudo bem, disse o senhor Whitson. Comentou o estranho respeitosamente. Mas devo confessar que sinto falta do meu jogo. É a primeira vez em uma noite de sábado, em 27 anos, que perco um jogo. Acho que vai descobrir, observou Sherlock Holmes, que a aposta desta noite será a mais alta de sua vida, e o jogo será muito mais excitante. Para o Sr. Whitson,
será de aproximadamente 30.000 libras. E para você, Peter Jones, será o homem que você quer tanto prender. John Clay, o assassino, ladrão, arrombador e falsário. É um homem jovem, Sr. Whitson, mas lidera a sua profissão. E eu preferiria botar algemas nele do que em qualquer outro criminoso de Londres. E um homem notável, esse John Clay. Seu avô era um duque e ele frequentou as universidades de Eton e Oxford. Seu cérebro é tão hábil quanto os seus dedos, e embora encontremos sinais dele em toda parte, nunca sabemos onde encontrar o próprio homem. Rouba um banco na Escócia numa semana e angaria fundos para construir um orfanato na Cornualha na semana seguinte. Estou em sua pista há uns 7, 8 anos e ainda nem consegui vê-lo sequer, disse Peter Jones. Espero ter o prazer de apresentá-los hoje. Também tive 1 ou 2 episódios com o Sr. John Clay e concordo que está no topo de sua profissão. Mas já passa das 10 horas e está na hora de irmos. Tomem o primeiro cabriolé que Watson e eu seguiremos no segundo. Sherlock Holmes não estava muito comunicativo durante a longa viagem e recostou-se no carro, cantarolando as músicas que ouvira durante a tarde no concerto. Sacolejamos por um labirinto infindável de ruas iluminadas a gás até sairmos na Farrington Street. Estamos perto, comentou meu amigo. Esse camarada, Whitson, é diretor de um banco e está pessoalmente interessado neste assunto. Achei melhor ter Peter Jones conosco, Watson. Não é má pessoa, embora seja um perfeito imbecil em sua profissão. Tem uma grande virtude, a coragem de um bulldog e a tenacidade de uma lagosta quando enfia as garras em alguém. Chegamos e eles estão à nossa espera. Havíamos chegado à mesma estrada apinhada de carruagens e de pessoas onde estivéramos naquela manhã. Despachamos os cabriolés e, seguindo o Sr. Whitson, passamos por um corredor estreito e por uma porta lateral que ele abriu para nós. Dentro havia uma pequena passagem que terminava em um imenso portão de ferro. Esse também foi aberto e conduzia a uma imensa escada de pedra em caracol que terminava em outro portão maciço. O Sr. Whitson parou para acender uma lanterna e nos conduziu então por uma passagem escura cheirando a terra úmida e, após abrir uma terceira porta, a um imenso porão ou caverna, onde estavam empilhadas caixas volumosas e caixotes. Não estamos muito vulneráveis por cima, observou Holmes, segurando a lanterna e olhando em volta. Nem por baixo, disse o Sr. Whitson, batendo com a bengala nas pedras que forravam o chão. Mas o que é isso? Parecem ocas, exclamou, erguendo os olhos surpresos. Peço-lhe encarecidamente que fique quieto, disse Holmes. Severamente, já pôs em perigo o sucesso dessa nossa expedição. Peço-lhe encarecidamente que fique quieto, disse Holmes severamente. Já pôs em perigo o sucesso dessa nossa expedição. Posso pedir-lhe a gentileza de se sentar em uma dessas caixas e não interferir? O Sr. Whitson sentou-se em um caixote com uma expressão magoada, e Holmes ajoelhou-se no chão e com a lanterna e uma lente começou a examinar detalhadamente as fendas entre as pedras. Alguns segundos foram suficientes e pôs-se de pé outra vez, satisfeito, guardando a lente no bolso. Temos pelo menos 1 hora, comentou Holmes, porque eles não podem fazer nada até que o bom agiota esteja quieto na cama. Então, não perderão 1 segundo, pois quanto mais cedo terminarem seu trabalho, mais tempo terão para escapar. Estamos no momento, doutor,
como certamente deve ter adivinhado, no porão da agência de um dos principais bancos de Londres. O Sr. Whitson é o presidente e ele lhe explicará por que motivo os criminosos mais audaciosos de Londres estão muito interessados neste porão no momento. É o nosso ouro francês, murmurou o presidente. Tivemos vários avisos de que poderia haver uma tentativa de assalto. Seu ouro francês? Sim, há alguns meses tivemos a oportunidade de aumentar nossas reservas e tomamos o empréstimo de 30 mil napoleões do Banco da França.